O toque, a fala, o olhar, a proximidade física são elementos da interação humana que, para a terapia ocupacional, são elementos vitais e complementares ao próprio fazer profissional. Mas veio março de 2020 e com ele a pandemia da Covid-19 no Brasil, restringindo e negando esses elementos que são tão caros aos terapeutas ocupacionais. Atendimentos a pacientes ou a familiares de pacientes por trás de verdadeiros escudos, que são a paramentação, que garante a biossegurança, negaram a esses profissionais o toque, a leitura de expressões faciais, a empatia expressa em sorrisos. Não apenas a Covid-19 isolou fisicamente o terapeuta ocupacional de seus pacientes. A pandemia também trouxe um intermediário para essa relação: a tecnologia que permite a comunicação. Sempre recebida com reservas por muitos profissionais, considerada fria e impessoal, a tecnologia representada por tablets, por smartphones, passou muitas vezes a ser a única forma de o terapeuta ocupacional estar próximo ao seu paciente. E de aliada para contornar as restrições de contato impostas pela pandemia, as tecnologias para a comunicação passaram a ser enxergadas como possibilidades para coisas muito maiores e duradouras e trouxeram a compreensão de que é possível estar junto de outras formas e de a terapia ocupacional poder continuar a fazer excelente uso desses recursos no futuro. Mas não foi só o rompimento dessa barreira de aceitação da comunicação mediada que foi rompida e veio para ficar na terapia ocupacional. Quer saber quais outras portas foram abertas para os profissionais como lições da pandemia? Continua com a gente neste segundo programa da série que se propõe a olhar para o que será da sua profissão depois da pandemia. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. A gente está no episódio 71, o segundo da série especial Depois da Pandemia, que vai apontar os caminhos que a fisioterapia e a terapia ocupacional vão seguir após essa fase crítica da pandemia da Covid-19. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o CREFITO 3. E eu sou Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. Bom, e como você já sabe, o CREFITO 3 mantém uma produção periódica de podcasts, mesmo em tempos de pandemia, período em que a gente está gravando de nossas casas. Para que tudo dê certo, contamos com profissionais que atuam nos bastidores, trabalhando para que tudo fique redondinho, para você só apertar o play e aproveitar o conteúdo. Eu destaco os colegas Rodrigo Cavalheiro, responsável pela edição de áudio, a estagiária de design Edwine Azevedo, que desenvolve as artes, as ações de relacionamento feitas pela Ana Carolina Soares e a produção do episódio, que tem a contribuição da estagiária de secretariado Heloísa Passarelli. A vida mudou muito, a vida ficou bem diferente. A vida, desde o final do último mês de março, ficou diferente para todo mundo, no mundo todo. Para a terapia ocupacional, também, como garante essa fala da terapeuta ocupacional doutora Mônica Stuck, do Núcleo Técnico Científico do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Como todos os profissionais da área da saúde na assistência hospitalar, o terapeuta ocupacional enfrentou, como primeiro desafio da pandemia da Covid-19, a necessidade de realizar o trabalho que sempre fizeram num cenário totalmente modificado. Tiveram que aprender e incrementar os recursos que já existiam para a realização do atendimento à distância. A gente, enquanto terapeuta ocupacional, sempre atendeu de perto, sempre atendeu as pessoas no local, de olho no olho, e aí, de repente, a gente teve que aprender a atender à distância. É muito próprio da terapia ocupacional a valorização do contato humano presencial, a possibilidade de observar as ações e reações dos seus pacientes em primeira mão, algo compreendido como unicamente possível
por meio da proximidade física. Mas a Covid-19 impediu, impede e vai impedir por muito tempo ainda essa proximidade. Por isso, na avaliação da doutora Mônica Stuck, ser forçado a aprender a utilizar as tecnologias para a comunicação como mediadoras do contato com o paciente foi algo positivo nascido no contexto da pandemia. Que a gente conseguiu diminuir a distância física para realizar um atendimento, né? E aí a gente aprendeu a não ter medo da tecnologia, porque esses recursos estavam na nossa mão desde sempre. O celular não é novo, o tablet não é novo, o computador não é novo, as plataformas não são novas. Ninguém inventou isso agora, isso está há dezenas de anos. Só que a gente se apropriou. Essa apropriação aconteceu de maneira quase imposta, mas o profissional, aos poucos, foi compreendendo que essa imposição acabou sendo algo bastante benéfico ao paciente. Afinal, ele é o foco. E doutora Mônica compartilha uma situação em que apenas o uso da comunicação mediada por tecnologia poderia permitir à terapia ocupacional desenvolver uma solução para uma necessidade de uma paciente grave internada em um dos chamados covidários, como foram denominadas as áreas reservadas para os pacientes da Covid-19 no Hospital das Clínicas. Eu atendi uma paciente no covidário por teleatendimento. E aí o pedido dela, quando me chamaram, era: Mônica, ela quer melhorar a mão. E a gente fez uma adaptação para a mão, para facilitar o uso da colher, da escova de dente, do garfo, e uma adaptação para o copo, porque era isso que ela precisava. E eu fiz isso por meio de uma tela, por meio de um telefone por tablet, né? Eu nem pude medir a mão dela, né? Eu vi pela tela mais ou menos como era o tamanho da mão dela, como que a mão dela funcionava. E aí é o fantástico do recurso terapêutico que a gente adapta, né? Então você faz numa mão que você acha que é parecida com aquela, e aí você faz. Ah, se não der certo, a gente refaz. E deu certo de primeira, né? E quando eu encontrei ela depois que ela saiu do covidário, o quanto isso fez diferença para a vida dela. Esse aprendizado de que essa tecnologia tem grandes possibilidades de uso pela terapia ocupacional abre um leque enorme para a atuação profissional de agora em diante. A partir desse aprendizado trazido pela pandemia, muitos ganhos serão direcionados aos pacientes. Pacientes que não têm condições de se deslocar até os serviços de saúde, pacientes acamados ou debilitados, eles vão poder se beneficiar da adoção dessa tecnologia sem restrições pelo terapeuta ocupacional. A partir de agora, a gente não vai ter medo de atender essas pessoas por meio de um recurso tecnológico, porque a gente aprendeu a fazer isso. E se a gente pensar no que significa para o paciente que tem uma sequela, que é dependente, que é acamado, ou que tem qualquer outro prejuízo, que pode ser um prejuízo social, em função de não se ter dinheiro, não se ter carro para chegar no Hospital das Clínicas. A gente vai poder atender essa pessoa pelo recurso tecnológico. E doutora Mônica destaca ainda mais possibilidades do uso dessa tecnologia pelo terapeuta ocupacional. Como que a gente orienta a casa de alguém sem estar na casa de alguém, né? A gente orienta, porque a gente pede para o familiar ligar o telefone, pôr no modo 360 e ele te mostra a casa. E você está protegido e ele também. Mas derrubar a resistência ao uso de meios tecnológicos para promover o estar junto não se restringe à assistência ao paciente. Doutora Mônica destaca que até mesmo a interação entre os profissionais ficou mais rica e tende a ser um legado do contexto da pandemia para a categoria, estreitando os laços e a colaboração entre profissionais de diferentes serviços. A gente consegue, no mesmo dia, falar com a pessoa do Rio, do Sul, de Minas Gerais e do Pará, né? Porque, assim, webinar, live, mesmo as lives do Crefito, webinar que a gente participa, que a gente é convidada. Essa semana eu participei de 2 lives. Num horário, eu estava falando com o pessoal do Rio de Janeiro, depois de 2 horas, eu estava falando com o pessoal que estava em Maceió, né? Porque isso possibilitou que a gente ficasse perto. Porque hoje a gente marca uma reunião por qualquer das possibilidades que a gente tem dos recursos, e a gente sente conversa, né? As pessoas contam como está lá, a gente conta como está aqui, a gente planeja, a gente troca, a gente cresce, né? Que era uma coisa que a gente não fez, né? E eu, às vezes, ficava me perguntando assim, por que eu não conversei com o pessoal de Santa Maria
antes, há muito tempo atrás? Porque a gente estava muito vinculado na coisa da presença física, né? Do estar. Né? Só que a gente descobriu que a gente pode estar de um outro jeito. Se era difícil fazer um encontro das terapeutas ocupacionais num determinado local, como o CREFITO, ou como num outro órgão ou numa associação, hoje não é mais difícil, né? Porque você encontra e traz as pessoas. Outro aspecto do cuidar em terapia ocupacional, que foi bastante impactado pela Covid-19, segundo a doutora Mônica, foi o desenvolvimento do sentimento de empatia, que se mostrou bastante real. Na pandemia, o profissional compartilhou de verdade com os pacientes e com outros colegas o medo da possibilidade real de adoecer, a possibilidade real de morrer por causa daquela doença. E eu acho que o que o Covid fez a gente pensar, ele trouxe duas realidades muito importantes para a gente. Acho que essa é minha veia paliativista mesmo. Né? A gente se descobriu de verdade frágil, vulnerável e finito. Né? E a gente saiu do lugar de ficar do paciente, né? Onde a gente estava sempre muito distante, e a gente foi para o lugar de estar no mesmo lugar que ele. Porque ao mesmo tempo que eu cuidava dele, eu corria o risco de ter a doença dele. Isso não era uma realidade para nós. Então, a questão da empatia, do dividir a angústia, do entender o sofrimento, a dor, né, de ficar temeroso com a finitude, era muito próximo. Porque o que ele passava, eu podia passar a mesma coisa daqui a um tempo muito curto, e as pessoas que estavam próximas a mim também podiam ter isso. Então, a gente conseguiu desenvolver uma empatia que eu acho que foi muito mais real, em função de uma empatia que foi vivencial. A gente compartilhou com o paciente, com os outros colegas, com a família, uma possibilidade real de adoecer, uma possibilidade real de morrer. Né? Antes, quando eu atendia as pessoas, isso era distante para mim. Eu não tinha câncer, eu não tinha Alzheimer, eu não tinha AIDS, eu não tinha uma doença crônica degenerativa. Então, eu atendia num outro lugar. Doutora Mônica Stuck acredita que o degrau que sempre separou o profissional de saúde, o degrau técnico, científico, foi diminuído em definitivo. De alguma forma, profissionais e pacientes estão no mesmo lugar de isolamento, de restrição de contato. Isso os iguala. Eu nunca sei o que o outro sente. Eu imagino o que o outro sente. Nesse momento, a gente sentiu na pele. Então, por exemplo, eu adoeci. Então, ficar com tosse, ficar com falta de ar, não saber, por exemplo, a primeira vez que uma colega minha perguntou assim, se você piorar, para qual covidário você vai? Eu falei para ela, para nenhum. E ela disse, mas isso não é real. Aí eu parei, pensei e falei, onde eu quero ser cuidada? Né? Quem eu quero que cuide de mim? Porque eu estava no mesmo lugar de cuidar e ser cuidada. Para o terapeuta ocupacional, uma outra lição da pandemia, que deve fazer mais sentido do que nunca, é o olhar para o paciente como um ser biográfico. Um olhar que jamais o terapeuta ocupacional pode perder. A questão da biografia das pessoas. Então, eu acho que tem um legado que fica, que é o legado de resgatar coisas importantes. Né? É o legado de dizer assim, gente, vamos ficar atento de verdade à identidade dessas pessoas, vamos ficar atento à biografia dessas pessoas, vamos dar importância, respeito e ser éticos quando a gente toca no corpo de alguém, quando a gente pensa qual é o objetivo da nossa ação, o objetivo do nosso tratamento, do que é que a gente está falando quando a gente resolve cuidar de alguém. Porque naquele instante, de verdade, essa pessoa tem que ser a pessoa mais importante do mundo para mim. De verdade, naquele momento, todo o meu eu pessoal, o meu eu sensorial, o meu cognitivo, o meu profissional, o meu eu técnico, o meu ético, ele se direciona todinho para o outro, no sentido de dizer assim, eu tenho que dar conta de diminuir um pouco o sofrimento dessa pessoa. A Covid-19 deixa como legado para a terapia ocupacional a visão sobre a tecnologia da comunicação como um recurso viável, sim, que merece ser adotado sem preconceitos, e sobre o desenvolvimento da real empatia. Mas a Covid-19 também trouxe para a profissão a exposição explícita de algumas práticas e posturas que precisam ser enterradas, que não cabem no mundo pós-pandemia. Uma dessas práticas, na verdade, mais uma omissão do que uma prática, é deixar de olhar para a família do paciente.
ele permanece sendo o foco do profissional, claro. Mas o terapeuta ocupacional deixar de olhar a família é algo que não cabe mais, segundo a doutora Mônica. O obsoleto é não atender a família, porque antes a gente conseguia dar conta, o que é uma coisa absurda, mas a gente conseguia dar conta de atender uma pessoa sem conversar e sem conhecer a família dela. Porque ela era a pessoa importante, a gente cuidava dela. A gente continuou cuidando disso, mas é obsoleto, é arcaico, é antiquado e é completamente impossível você atender alguém sem você conhecer de onde ela vem e com quem ela conta. Para quem teimar em olhar para trás e se recusar a aceitar que o mundo está mudando, doutora Mônica lembra que obsoleto é não abraçar o novo, que sempre vem. Foi o abandono desse ranço, ou dessa impossibilidade de a gente aceitar o novo, o tecnológico, o digital, né? Isso não é ser menos, né? Acho que este é um ganho fantástico pra gente. Então, de verdade, acho que a gente vai deixar algumas coisas também no armarinho lá do abandono, né? De verdade, a gente tem que se apropriar desse outro mundo que descortinou, né? Então, eu acho que, de verdade, a gente vira a chavinha, né? Pro lugar do inovador, pro lugar do novo, pro lugar das possibilidades. E como maior lição para a terapia ocupacional, como verdadeiro legado para a profissão, está a abertura para uma mudança do olhar sobre o contexto, sobre os fatos e sobre o próprio fazer profissional. A gente tem que ter a perspectiva de que a vida vai ser diferente e quais as possibilidades que eu vou ter num outro cenário. Então, acho que é obsoleto também expectativa. Talvez expectativa seja obsoleto hoje no nosso mundo que a gente vive. Talvez o mais inovador seja a gente guardar a expectativa e trazer à tona com muita força a perspectiva, onde cada um de nós, na nossa realidade pessoal, profissional, humana, na realidade de cuidar do outro, na realidade de quem é cuidado, é que a gente fale quais são as minhas perspectivas frente a isso. O que de verdade eu posso fazer, quais as possibilidades que eu tenho hoje frente a tudo que acontece. Nessa série especial sobre depois da pandemia, optamos por não ter o quadro Fato ou Fake. Estamos fazendo isso de forma diferente. Os debates acontecem nas lives que o Conselho realiza nas segundas e nas terças-feiras. Na segunda-feira a gente tem o Juntos com a Físio até o final e na terça-feira a gente tem o Juntos com a TO até o final. Acesse o YouTube para ver as lives que a gente realizou até o momento e é lá também que acontecem as lives ao vivo mesmo, durante a pandemia. E assim concluímos o segundo programa da série especial Depois da Pandemia, nessa edição 71 do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias. A edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. Bom, se você gostou do tema proposto para o especial Depois da Pandemia, compartilha com os colegas e não se esqueça das lives sobre o tema. A gente aguarda você no YouTube. Até a próxima!